Entrevista da semana. Na entrevista da semana, o repórter Vitor Sabe conversou com a juíza do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, Andréia Maciel Pachá, sobre as novas configurações familiares. Confira. Olá, doutora, eu começo perguntando o que é considerado para a justiça uma unidade familiar. Olha, a justiça, felizmente, tem evoluído muito na percepção do que vem a ser uma unidade familiar. Para a gente ter um contexto muito claro disso, basta lembrar que até a Constituição de 88, um homem que tivesse um filho fora do casamento não podia nem registrar esse filho. Ele não era considerado da família. Então, família era só aquele núcleo formado pelo casamento. A família hoje é plural, ela pode ser uma unidade formada pelo casamento, formada pela união estável, formada por uma pessoa que tem um filho, formada por irmãos. Então é uma quantidade, por casais homoafetivos. Então são vários núcleos de pessoas que se reúnem com a intenção de se responsabilizar e de cuidar umas das outras, de prestar alimentos na hora que precisa, de construir um projeto de vida em comum, adquirindo patrimônio e especialmente cuidando solidariamente dos membros que integram esse núcleo familiar. O Estatuto da Família, que é um projeto de lei que tramita no Congresso Nacional, determina que as famílias brasileiras sejam compostas por um homem e uma mulher casados ou em união estável. Na opinião da senhora, essa visão de família não está ultrapassada? Esse projeto que tramita no Congresso é um retrocesso gigante perto da multiplicidade de direitos que nós adquirimos até aqui. A Justiça, na maioria das vezes, em se tratando de direito das famílias, tem se antecipado à legislação. É por causa de um provimento administrativo do CNJ que os homossexuais podem se casar. É por causa de decisões judiciais reiteradas que a união estável foi reconhecida na Constituição de 88. Os filhos hoje são todos iguais, não há mais diferença entre filhos do casamento, filhos adotivos ou biológicos. Então, a família tem evoluído de uma forma muito plural, muito generosa, muito ética, e a Justiça tem acolhido essa demanda. Quando você vê um projeto de lei na contramão da realidade, parece que o que existe é um abismo entre o que a sociedade vive e o que o Congresso pretende votar com essa legislação. Mesmo porque, se você for na pesquisa do IBGE, você vai verificar que mais da metade das famílias brasileiras não tem essa Constituição. Grande parte das famílias são monoparentais, são mulheres que criam seus filhos sozinhas, são avós que criam os netos. Então, é a contramão da realidade. A expectativa é que o Congresso tenha a serenidade para perceber que os direitos nunca devem ser de menos, devem sempre ser de mais. Bom, no Brasil, o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legitimado desde 2011. Quais são os avanços que são possíveis identificar nesses 6 anos que já se passaram? Eu não diria que apenas nesses 6 anos a gente tem um diagnóstico desses avanços. Eu acho que no direito das famílias em geral, nós temos conseguido avanços significativos no fim de alguns preconceitos, na consolidação de alguns direitos e especialmente no reconhecimento da pluralidade. É importante a percepção de que garantir direito para o outro não tira direito de ninguém. Essa resistência não é uma resistência racional quando a gente fala de avanço legislativo. Antigamente, os casais homoafetivos viviam, às vezes, uma vida inteira juntos. Quando um dos dois morria, não tinha direito nem a permanecer no imóvel onde o casal viveu durante a vida toda. E, às vezes, as questões, as brigas familiares, muitas vezes a família era super preconceituosa e a herança daquela pessoa ficava para a família e não para o companheiro. Então, enfrentar o fim do preconceito é um caminho para consolidar a democracia. Quanto mais igual essas relações forem, quanto mais claras essas relações, quanto mais inclusivas, melhor será tanto a sociedade quanto a atuação da justiça. Judicialmente, casais homoafetivos podem adotar crianças?
podem adotar crianças, não tem nenhuma restrição, as pessoas são hétero ou são homo, isso não tem nenhuma, isso não é um adjetivo, isso não é uma característica, isso é uma identidade. Então, o que se espera quando uma pessoa pretende adotar alguém é que ela se habilite devidamente por meio do cadastro de adoção, que ela participe das entrevistas, que ela compreenda o tamanho e a importância que é acolher uma criança que já passou por um abandono. Então não há nenhuma restrição e nem poderia haver. Seria extremamente preconceituoso imaginar ou inconstitucional imaginar que se criasse uma vedação em razão da identidade ou da orientação sexual. E quais foram os principais avanços trazidos em 2008 pela Guarda Compartilhada de Menores? Essa questão da guarda compartilhada, eu acho que virou muito mais uma discussão teórica do que com reflexos na realidade. Porque, veja bem, a guarda e o poder familiar no Brasil são coisas distintas. Em alguns países, a guarda e o poder familiar são uma coisa só. Então, quem detém a guarda, detém também o poder familiar e pode decidir tudo sobre a vida de um filho. Aqui não, aqui o poder familiar é preservado mesmo no caso de separação. E a guarda unilateral diz respeito tão somente ao cotidiano, às escolhas mais corriqueiras do dia a dia. Eu acho que a guarda compartilhada é um direito da criança, porque a criança, quando os pais se separam, ela não deixa de ser filha de um ou filha de outro, no sentido de ser cuidada e de ser guardada. Então é bom para a criança que os pais continuem responsáveis por ela, juntos ou separados. A separação é do casal e não do filho. E a lei só veio positivar um direito que é um direito muito claro das crianças. O que me parece um equívoco é transformar uma lei que foi feita em benefício da criança, para garantir a essa criança uma forma mais sustentável de vida depois da separação, o que me parece um contrassenso, e usar a lei da guarda compartilhada para submeter um filho a sucessivos processos e a sucessivas idas aos tribunais. A expectativa que a gente tem quando um casal escolhe ter um filho é que o pai e a mãe continuem pai e mãe apesar do casamento, e que a criança tenha direito a esse convívio de uma maneira prazerosa, de uma maneira feliz, né? Porque o interesse é da criança que tem que ser preservado. Quando você usa uma legislação que dá para a criança essa garantia como uma fonte de conflito, isso para mim soa um pouco difícil de entender. E a gente tem visto brigas assim muito grandes em torno de guarda de filhos, porque as pessoas parecem que vão perdendo a capacidade de conversar. Dificuldade que eu tenho para entender, eu fui juíza de família durante mais de 15 anos, é como é que duas pessoas que se amaram em algum momento, que escolheram viver juntas, que escolheram ter um filho, não conseguem estabelecer um mínimo de consenso para preservar a identidade, para preservar a saúde mental dessa criança. E não tem nada pior para um filho do que se sentir responsável pelas rupturas conjugais. Então, cada vez que essa criança vai ao tribunal, é como se ela estivesse sendo responsabilizada pelo fim de um casamento. É muito triste isso. Os processos mais difíceis que eu já julguei diziam respeito à disputa de guarda. E a tentativa hoje, felizmente, nós temos núcleos de mediação que têm funcionado de uma maneira muito importante para compor esses conflitos. A expectativa é que as pessoas tenham autonomia para decidir essas questões sem necessidade da intervenção da justiça. Não é um juiz que devia dizer onde a criança vai ficar, mas o pai e a mãe, que são as pessoas mais amorosas e mais próximas dessa criança. Relações com mais de 2 indivíduos exercendo a função de pai ou mãe podem ser consideradas famílias? A poliafetividade como núcleo familiar, eu não conheço decisão judicial a respeito, não conheço. É um dado da realidade, existem pessoas que vivem em 2 a 3 ou 4, isso não é um problema do Estado. A escolha das pessoas, da maneira com que vão viver, não é uma questão que diga respeito à intervenção do Estado. Agora, quando isso
impacta em algum direito que se pretende ver garantido, isso chega para o Estado. Então, ou disputa de guarda, ou obrigação alimentar. Eu confesso para você que eu ainda não vi nenhuma decisão legitimando como entidade familiar. Mas, veja bem, os direitos dos vulneráveis, no caso as crianças, vão ser sempre preservados, porque uma criança que cresce num ambiente com 3 adultos, por exemplo, vivendo juntos, e que tem um relacionamento com esses adultos de uma forma filial, é natural que essa criança tenha preservado o direito ao convívio, o direito aos alimentos. Então, eu ainda não vi, não tive oportunidade de julgar nenhum processo dessa natureza e nem de ver nenhuma decisão nesse sentido. Mas é uma realidade que daqui a pouco chegará, certamente, à justiça, e a gente vai ter que pensar sobre ela. E para finalizar, a senhora considera que o Judiciário tem avançado nas discussões em relação às novas configurações de famílias? Sem dúvida, o papel do Judiciário nos novos direitos das novas famílias tem sido fundamental, especialmente na estruturação do que vem a ser cuidado, responsabilidade, afeto. Todas essas matérias nasceram inicialmente de decisões judiciais e apenas no segundo momento foram transformadas em texto legal. Então, a vida tem chegado assim, a vida tem mudado muito rapidamente, as demandas têm chegado à justiça, os juízes precisam compreender essas transformações como um dado da realidade e percebê-las como um momento muito rico na inclusão de direitos. E eu costumo dizer que o direito das famílias dá para a gente, enquanto sociedade, um exemplo muito importante. Assim, pode brigar, pode ter conflito, mas a gente tem conseguido pactuar os dissensos que fazem parte da pluralidade. Então é isso que se espera de uma sociedade. Você não espera que todo mundo pense igual, que todo mundo acredite que seja isso certo, isso errado, que tenha as mesmas convicções e os mesmos pensamentos. Mas no direito das famílias, pactuar as diferenças tem sido uma forma muito inteligente de afirmar direito. E a gente tem conseguido. Tomara que isso sirva de exemplo para os outros direitos que precisam também de novos pactos, porque a sociedade se transforma de maneira permanente. Ok, muito obrigado pela entrevista, foi um prazer. Obrigado, o prazer foi meu.